vento balançou meu barco em alto mar, o medo me cercou e quis me afogar, mas então eu clamei ao Filho de Davi, Ele me escutou, por isso estou aqui. O vento ele acalmou, o medo repreendeu. Quando ele ordenou, o mar obedeceu. Quando ele ordenar, meu irmão, tudo tem que obedecer. Aleluia. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé. No meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, Ele me guardará. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé. No meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, Ele me socorrerá. O Senhor está aqui, querido. Ele vai te socorrer. A Bíblia diz que Ele é um socorro mais presente na tribulação. Ele não se esquece daqueles que são seus. O mesmo Deus que não esqueceu do povo lá no Egito, nas mãos de Faraó. Oh, meu irmão, o mesmo Deus está aqui hoje. O Deus que se lembra, o Deus que não se esqueceu de Daniel na cova dos leões. Aleluia. É o Deus que se lembra de você. Diga mais uma vez: não temo mais o mar, pois firme está. Cante isso, igreja. Diga quem está no seu barco. Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, Seu nome eu clamarei, Ele me guardará. não temo. Não temo mais o mar, Não temas mais, meu pois irmão. firme está minha fé. Já expôs firme. No meu barquinho está, Ele está contigo, Jesus. Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei. Aleluia. Ele me socorrerá. A igreja declara, não temo mais. A igreja, pois firme no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo, se o vento, seu nome eu clamarei, Ele me guardará, Ele me guardará. Não temo mais, não temas, pois firme está minha fé. Jesus, se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, Ele me socorrerá. Pai, o Senhor vai nos socorrer. O Senhor, meu Deus, está de prontidão, preparado, meu Deus, para, meu Deus, impedir aquela queda.
O Senhor já está preparado, Jesus, para impedir, meu Deus, a desistência daquela pessoa, para impedir, Senhor, aquele acidente na fé, na vida espiritual. O Senhor já está, meu Deus, de prontidão para nos guardar, ainda que pareça, meu Pai, que não. Sabemos que o Senhor está conosco. Ah, Deus, ainda que seja no Teu silêncio, Pai, o nosso coração estará aberto para Te ouvir, porque nós sabemos que não existe outro Deus como o Senhor. Um Deus, meu Deus, que permanece fiel. Oh, Pai, ajuda-nos na nossa tribulação. Ajuda-nos, Senhor, no nosso cansaço físico, no nosso cansaço espiritual. Quantas vezes, meu Pai, nós não abrimos a nossa boca para orar? Quantas vezes nós não abrimos a nossa boca para falar com o Senhor? Porque nós simplesmente deixamos o cansaço nos vencer. E, meu Deus, eu falo sobre o cansaço que é pior do que o físico, que é aquele cansaço espiritual. Oh, Deus, esteja pronto, Senhor, para nos levantar nesta manhã. Oh, igreja, Deus quer te levantar, renovar tuas forças. Levante as suas mãos e diga: Jesus, eu sei que comigo o Senhor está. Diga: e nada me fará mal, dano algum, porque eu confio que mesmo no silêncio o Senhor me responde. Diga amém e vamos aplaudir a Ele bem forte. Aleluia. Deus está te respondendo hoje, querido, mais forte que é para Jesus. Aleluia. Receba agora a palavra de Deus. A Ele que é digno. Amém. Glória a Deus. Irmãos, então nós temos aqui essa palavra, nós estamos gravando aqui para o IGD, e eu creio que Deus não vai falar somente com quem está aqui na igreja, que Deus vai falar também com você que está em casa, que precisa ouvir essa palavra de fé e de amor. Ou seja, o Senhor quer falar conosco sobre algumas tempestades da vida, né? Como nós havíamos cantado, como nós havíamos procurado no Senhor, na oração, pedindo a Deus que nos renovasse, pedindo ao Senhor que nos desse essa força. Porque, irmãos, as tempestades da nossa vida, ela simplesmente acontece, elas vêm. Só que existe alguns tipos de tempestades na Bíblia que foram especificadas. São tempestades que aconteceram, né, que foram específicas, mas que aconteceram em tempos diferentes. Então, sem mais nem menos, eu gostaria já de entrar na palavra de Deus e queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Jonas. Abra a sua Bíblia no livro de Jonas, porque a primeira tempestade que Deus tem para falar conosco, para nos mostrar, para nos ensinar, é sobre essa que está no livro de Jonas, capítulo de número 1, né? Primeiro capítulo de Jonas, o versículo de número 4. Mas o Senhor mandou ao mar grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Bom, nós vimos aqui que uma grande tempestade, que o vento forte apareceu. Só que para que isso acontecesse, o que ocorreu antes dessa tempestade para que chegasse a esse ponto do versículo 4 ao qual nós estamos lendo? A Bíblia fala, você conhece a história de Jonas, que o Senhor, Ele manda, Ele fala, Ele vem a Jonas, e Ele fala para Jonas ir para a terra, né, para pregar para aquele povo da terra de Nínive. Só que Jonas, irmãos, ele
desobedece. Jonas, ele resolve não fazer o que estava dizendo o Senhor, o que o Senhor havia pedido, mandado, ordenado. Entenda como quiser, mas Jonas, ele simplesmente resolveu fazer a vontade dele. Resolveu entrar em contradição com aquilo que Deus havia pedido, mandado, ordenado. Ele resolveu entrar em contradição com aquilo que Deus o havia falado. Então todos conhecem a história que Jonas ele desce para o porto, ele sobe no barco, do barco ele desce para o porão e fica ali todo escondido, pensando que os olhos de Deus não estariam vendo. A Bíblia fala que uma tempestade, aqui no versículo 4, vem sobre o mar. O vento forte, a tempestade, a ponto de que o navio estava para se quebrar. Só que aquela tempestade foi Deus quem a enviou, porque a Bíblia fala, mas o Senhor mandou ao mar um vento forte e uma tempestade. O Senhor havia mandado aquela tempestade, porque aquela tempestade, o mar então quando começa a se agitar, o mar quando começa a ter aquele vento forte, aquelas ondas, e o negócio começa a ficar feio ali, isso representa o mar cobrando de Jonas o que ele não havia feito. Então certas tempestades na nossa vida vêm para nos cobrar o que nós não estamos fazendo. Elas são permissão de Deus para nos cobrar, para tentar acordar a vida daquela pessoa que dorme no ponto. É Deus cobrando aquela pessoa do que ela não havia feito. Jonas estava sendo cobrado de algo que ele não havia feito. Quer dizer, uma das tempestades da vida, nós podemos evitar. Porque essa tempestade que veio naquele momento, essa tempestade que alcançou aquele barco no meio do mar, poderia ter sido evitada. Jonas procurou aquela tempestade. Foi Jonas quem entrou ali. Foi Jonas quem quis aquela tempestade na vida dele. Porque ele desobedeceu ao Senhor. Ele desobedece a Deus e eu sou... Agora eu digo para você que toda desobediência gera uma tempestade na vida. Toda desobediência vai gerar na sua vida uma tempestade, vai gerar na sua vida uma tribulação, uma luta. Entenda por tempestade, né? Qualquer tipo de situação complicada. Qualquer tipo de situação onde você fica preocupado, onde você realmente tem aquele medo, você tem que passar, é mais difícil. A tempestade veio sobre a vida de Jonas e sobre todos que estavam ali naquele navio, a ponto de que todos iam perecer. Irmãos, talvez você está enfrentando uma tempestade na sua vida que você está culpando o acaso, a situação, às vezes até mesmo Deus, sendo que a culpa mesmo é sua. Porque se você obedecesse a Deus, se você fizesse o que o Senhor lhe manda fazer, entenda, você não precisaria passar pelo que você está passando. Repita comigo: há tempestades que eu posso evitar. Como eu disse, toda desobediência gera uma tempestade. Toda desobediência vai gerar uma luta, vai gerar uma confusão na sua vida, vai gerar um reviravolta, mas você tem que entender que o Senhor é contigo. Se Deus falou para você, faça isso, você tem que fazer. Ele disse para Jonas, você vai fazer isso, isso e isso, tudo que eu estou te mandando, você vai e faz. Ele pegou, ele achou que ele era o tal, ele achou que ele era bom demais para fazer a vontade de Deus, simplesmente saiu da presença de Deus, achou que podia se esconder dele e foi. Irmão, a pessoa que é desobediente, ela é uma pessoa tão ruim,
Ela é uma pessoa tão ruim que ela chega a dar azia até em baleia, em peixe, porque você sabe que a baleia, no caso o grande peixe que engoliu a Jonas, o vomitou na praia. Tudo bem que o Senhor o fez com que fosse vomitado ali, mas irmãos, entenda uma coisa, você sendo desobediente, você desobedecendo a Deus, não está trazendo somente uma tempestade para a sua vida, e sim uma maldição, e sim complicações, e às vezes você está trazendo uma tempestade para dentro da tua casa. Talvez há muito tempo você não sabe, mas que aquela tempestade, aquela luta que você enfrenta dentro da tua casa, com a tua família, o culpado daquela tempestade estar ali é você. Deus mandou aquela tempestade para você acordar. Jonas acordou, talvez você ainda não acordou. São tempestades que você pode evitar. Pastor, está uma luta lá em casa, está uma luta lá no meu trabalho, mas espera aí, quem desobedeceu a Deus? Quem foi que começou a fazer tudo para dar errado? Você precisa entender, irmãos, que é o que está escrito lá, não precisa abrir, em 1 Samuel, no capítulo 15, 22, que diz que o melhor é obedecer do que o sacrificar. Tem gente que está preferindo sacrificar, tem gente que está preferindo desobedecer, tem gente que está preferindo fazer as coisas por conta própria, tem gente que prefere agir porque acha que se fizer isso é bom, mas Deus mandou fazer aquilo, mas vou fazer do meu jeito. Você tem que entender que esse tipo de tempestade você pode evitar na sua vida, mas enquanto você for desobediente, sempre haverá uma tempestade. Uma tempestade que não é preciso que você passe por ela. Uma tempestade desnecessária. Diga mais uma vez para quem está do seu lado, diga: há tempestades que nós podemos evitar. Um outro tipo de tempestade que está lá no livro de Marcos, vai lá na frente um pouquinho. Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4. Nós vamos ver aqui, diz assim, 4:37. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. Aqui nós sabemos que Jesus e os seus discípulos, depois de ter feito algumas obras, dado alguns sermões e tudo mais, alguns milagres que aconteceram, Jesus então falou assim: olha, vamos passar para o outro lado, para outra banda, para outra margem do rio, vamos atravessar. Então Jesus ali, creio eu já cansado de tudo que estava acontecendo, resolveu dar uma descansada. E Jesus ele deita ali, a Bíblia fala que ele está na proa do barco. A Bíblia fala que Jesus deita, ele descansa e tudo mais. Enquanto os discípulos estão ali todos ativos, acordados, de repente, no meio do mar, uma tempestade surge. Do nada, coisa assim, ó, aconteceu, estava tudo bem. Sabe quando você olha para o céu, você fala: nossa, que céu bonito. Quando você desce a cabeça, o céu fecha na hora. Parece que o negócio foi mágica. Aí você olha de novo e vai chover. A mesma coisa aconteceu, foi do nada, uma tempestade, a Bíblia diz, e levantou-se um grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. Quer dizer, uma tempestade então começou naquele momento. E a tempestade em que, olhando para a nossa vida, olhando para os nossos dias, é uma tempestade natural, é aquela tempestade do dia a dia, que não tem como, sempre aparece. Aparece ou não aparece? Pode ver, sempre tem uma tempestade, sempre tem uma tribulação, sempre tem uma luta. Sempre nós, às vezes estamos bem, às vezes está tudo tranquilo. De repente, meu irmão, igual o negócio parece mágica mesmo, o negócio muda. Só que essa tempestade é aquela que nós temos que nos acostumar, que nós temos que aprender a administrar no nosso dia a dia.
É o tipo de tempestade que você não pode se dar a ela por inteiro. É aquela tempestade que se levanta, ela vem, mas ela passa. É o tipo de tempestade que, se você souber administrar, meu irmão, se você não cair na pressão, se você não se dar, não se entregar a ela, daqui a pouco o negócio passa, o céu se abre, tudo fica bonito novamente. É o tipo de tempestade que você precisa se acostumar, que são essas tempestades do nosso dia a dia. É a tempestade, irmãos, que se levanta talvez dentro da tua casa. É a tempestade que se levanta talvez dentro do seu trabalho. É uma confusão que acontece. Quer dizer, Jesus estava com eles no barco. Entenda que os discípulos não estavam sozinhos. Por mais que você, irmãos, esteja rodeado de amigos, se você estiver sozinho, tudo bem, mas eles não estavam sozinhos. Jesus estava no barco com eles. E mesmo Jesus estando no barco, entenda, a tempestade veio. Nós temos Jesus. Jesus é importante, hein? Nós somos a prova de tempestades, porque Jesus está conosco. Não, meu irmão. Você pode estar com Jesus. Você pode ter uma caminhada de fé e amor. Mas uma coisa eu digo para você, a tempestade virá você estando ou não estando com Jesus. Porque esse é o tipo de tempestade que é inevitável. Sempre vem. É o tipo de tempestade que não importa se você anda com Cristo, se você é aquele crente, né, que chega a ser absurdo de tão crente. Não importa se você está pegado na Bíblia o dia todo, lendo, buscando a Deus, se você está ligado com Jesus 24 horas por dia, em oração, se você é do jejum, como dizem, né, do reteteco, do fogo, não importa, não interessa. Essa tempestade é o tipo de tempestade que é inevitável. É o tipo de tempestade que você, uma hora ou outra, mais cedo ou mais tarde, vai ter que enfrentar. São tempestades do dia a dia. São tempestades que vêm. Até porque Jesus deixou bem claro lá em João 16:33. Ele disse: no mundo tereis o que mesmo, pessoal? Ele disse: no mundo tereis aflições. Quer dizer, ele estava praticamente dizendo que no mundo, meu amigo, você vai enfrentar tempestades. No mundo você vai enfrentar lutas. Você vai ter que passar por situações. É inevitável. É inevitável, irmão. Não tem como você falar: poxa, eu estou imune a passar por isso porque agora eu sou de Jesus, eu sou nova criatura. Ixi, aí que o demônio te perturba mais ainda. Porque ele não aceita por ter perdido você, ele vai fazer tudo para te trazer de volta. É assim que o diabo faz. O diabo usa a fraqueza dos outros. O diabo vai usar a minha fraqueza contra mim mesmo. Você precisa entender que essa tempestade ao qual você está enfrentando, se não foi por desobediência, então é uma tempestade inevitável, vai ter que passar, meu irmão. O único jeito de você vencer ela é passando por ela. É o único jeito. O único jeito dessa tempestade acabar na sua vida é você passar por ela. Não tem outro jeito. Ah, mas eu estou com Jesus aqui. Jesus estava no barco. O lugar onde Jesus descansava era o lugar que direcionava o barco para onde ele quisesse levar. Jesus não estava ali de por acaso, não. Jesus estava ali para nos ensinar, talvez hoje, que mesmo nós estando com Ele, e nos sobrevém uma tempestade, mesmo assim, Ele continua na direção da nossa vida. Então você não pode temer essa tempestade. Olha para quem está do lado e diga: não tema essa tempestade. Porque Jesus é quem está direcionando você. Meu irmão, Jesus dirige você. Não tem outra conversa, não.
Jesus pode estar lá como ele estava descansando, tirando ali um cochilo, até que eles atravessassem, a tempestade veio. A tempestade pode vir sobre a sua vida, mas você está com Jesus, lembre-se disso. E você estando com Jesus, não importa o tamanho da tempestade, não importa o tamanho da adversidade, o tamanho da sua luta, não importa, Jesus ainda está ali. E Ele está direcionando a sua vida para onde Ele quer. Amém? Você tem que crer nisso. Eu vou dizer mais uma vez, Ele disse que no mundo tereis aflições. Mas Ele continua dizendo assim, ó, mas tende o quê? Esse mas de Jesus, você pode levar ele para tantas e tantas e tantas outras questões na sua vida. Esse mais de Jesus, ele quis dizer, mas, espera aí, eu estou com você, eu não te abandono, eu não te deixo para trás. Você não vai perder, mas você não vai desistir, porque eu sou contigo. Irmãos, Jesus é com você. Esse mais é o suficiente para nós entendermos que se Jesus venceu o mundo, nós também podemos vencer, porque nós o temos em nossa vida. É como a canção, não temo mais o mar, pois firme está a minha fé. No meu barquinho está? Quem? Jesus de Nazaré está com você, meu irmão. Ele está contigo em nome de Jesus. Amém? Algumas tempestades são necessárias. Fala para quem está do seu lado. Diga, algumas tempestades são necessárias. Volta um pouquinho, por favor, e vai lá em Mateus 14:30. Capítulo 14, versículo 30. Quem encontrou, diga glória a Deus. Amém. A Bíblia diz assim. Aliás, a história aqui é aquela em que Jesus, ele quer tirar um tempo para ele com Deus. Então ele faz o quê? Depois de tudo que aconteceu no dia, ele fala assim, ó, vamos fazer o seguinte, vocês vão na frente e vão atravessando aí o rio. Pega um barco e vai. E os discípulos, né, perguntavam, mas Senhor, o Senhor não vai conosco? Depois, como é que o Senhor vai? E se a gente se perder? E se a gente não se encontrar, como é que nós vamos fazer? E se depois, quando o Senhor não aparecer, nós resolvemos ir procurar o Senhor, aí nós vamos vir por um lado, o Senhor vai para o outro, nós nunca vamos se encontrar. Ele disse assim, faz o seguinte, faz o que eu estou pedindo. Sobem no barco e vão. Depois de muito insistirem, a Bíblia fala, lógico, que Jesus os obrigou a ir. Então eles foram. Eles foram, e acredito eu que no barco estavam todos ali, talvez dando risada de algumas situações, como um grupo de amigos faz. Conversando, falou, você viu aquela hora? Rapaz, é verdade. Então acredito eu que eles estavam ali numa prática natural de amigos. De repente, a Bíblia diz, mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo, Senhor, salva-me, porque até aqui, depois que eles estavam ali no barco, Jesus veio andando sobre o mar, que eu não estou falando do milagre de andar sobre as águas, mas eu estou falando da tempestade. Aí então Pedro foi até Jesus, você já conhece a história, chegando lá perto de Jesus, porque Jesus falou, vem, né, que ele duvidou se era Jesus, ele falou, se for o Senhor mesmo, me faz ir ter contigo. E ele foi, andou por cima das águas sim, só que teve um momento que ele sentiu o vento forte, ao qual você pode interpretar por uma tempestade, uma pequena tempestade. E a Bíblia fala que quando ele sentiu o vento forte, ele teve medo. E o medo fez com que ele começasse a afundar.
Repita comigo, diga: no mar da minha existência, o barco da minha vida tem que se acostumar às tempestades. Quer dizer, essa é uma tempestade, irmãos. Essa tempestade, esse vento forte representando uma tempestade, representa a tempestade ao qual é aquela em que nós enfrentamos, entenda, porque o Senhor quer que nós venhamos a enfrentar. O vento bateu, e quando Pedro sentiu o vento, ele começou a afundar. O que Jesus quer ensinar para você é que se você está na presença dele, não há por que você temer. Essa tempestade é aquela tempestade que vem porque ele quer. Deus quer que você enfrente aquela tempestade. Pastor, não tem lógica isso que o senhor está falando. Poxa, ele estava vivendo um milagre, que maravilha. Só que Jesus queria testar a fé daquele homem, a coragem daquele homem. Ele teve coragem para sair do barco. Ele teve coragem, ele andou, ele deu ali uns, não sei quantos passos, vamos colocar aí que sejam uns 10 passos. Que sejam uns 10 passos do barco que ele deu em cima d'água, indo de encontro com Jesus. Irmãos, a vida não é só um mar de rosas, não. Sempre você vai ter que passar por uma adversidade, por uma tribulação, por um deserto, por uma tempestade, entenda como quiser. Mas essa tempestade aqui, ela é específica, porque ela é uma tempestade em que Jesus, ou seja, o Senhor Deus, Ele permite você enfrentar, Ele permite você passar por ela. Porque a tempestade, meu irmão, que Jesus coloca na sua vida, que Ele permite que você enfrenta, não é para te prejudicar, como tem gente que fala, Deus castiga. Deus não castiga ninguém, pessoal. Deus vai se vingar daquele. Não, irmão, deixa. Agora, essa tempestade é aquela que Ele permite na sua vida, para que um dia Ele possa te promover. Ele permite você passar por essa tempestade, para que lá na frente você possa conquistar algo ainda maior. É o tipo de tempestade que testa a sua fé. A fé de Pedro não passou no teste, porque se tivesse passado, ele continuaria andando. Quantas vezes Jesus está testando a sua fé com a tempestade que vem, e você às vezes reclama, irmão, pare de reclamar dessa tempestade que você tem enfrentado, porque essa tempestade que você tem enfrentado, nada mais é do que a vontade de Deus para a sua vida, nada mais é do que uma preparação para um milagre. E eu digo isso com toda a certeza do meu coração, que é ainda maior do que o sobrenatural. Um milagre que é ainda maior do que até a sua mente, a sua inteligência, a sua capacidade humana pode imaginar. É algo que você, meu irmão, não vai receber todo dia. É algo que você nunca vai ter das mãos de Jesus todos os dias. É um milagre diferente. Deus está preparando você para que você possa receber um milagre que é ainda maior do que o próprio sobrenatural de Deus. Talvez você está orando pela sua casa, pela sua família, para quê? Para que haja realmente salvação. Pastor, eu quero toda a minha família na casa de Deus. Eu quero que a minha família venha comigo. Eu quero que o fulano largue a bebida, largue o cigarro. Eu quero que o filho largue as drogas. Eu quero que largue as amizades erradas. Quero que venha para Jesus. Quero que se ajunte com os jovens da igreja, para que tenha uma boa equipe, né? Uma boa... como é que eu posso dizer? Um bom grupo de amigos que verdadeiramente vale a pena. Eu quero que o meu filho, eu quero que o meu marido seja um obreiro da casa de Deus, se Deus tiver um chamado na vida dele, eu creio que Deus vai chamá-lo. Eu quero que ele se envolva com as coisas da igreja. Tudo bem, tudo isso é o que você quer, mas às vezes a tempestade vem e você resmunga, você reclama, você para, você volta atrás, você simplesmente para na vida.
Aí você reclama, poxa, essa tempestade, poxa, essa luta não acaba. Irmão, pare de reclamar, porque isso é permissão de Deus, para que não só o que você tem no seu coração em favor da tua casa aconteça, mas Deus quer fazer algo muito mais. Deus quer fazer algo para a sua vida, que só os que realmente são íntimos dele podem ter. Amém? A tempestade, irmãos, que veio sobre... lógico, aqui fala sobre o vento, mas o vento forte é de fato uma tempestade, sim. Pode ser chamado, ainda que seja uma tempestade menor, mas o vento bateu sobre o Pedro, veio de encontro com ele, e quando ele sentiu o vento forte, a Bíblia fala que ele teve medo. Irmãos, pare de ter medo dessa tempestade, pare de ter medo dessa situação, dessa tribulação, porque o Senhor quer promover você, o Senhor quer te levantar ainda mais, o Senhor quer fazer com que você cresça no mundo espiritual. Essa tempestade está de pé, porque Deus tem planos maiores para você. Olha para quem está do seu lado, fixa os olhos nos olhos dessa pessoa e diga assim, diga: Deus tem planos maiores para você. Eu vou dizer aqui também que Deus tem planos maiores para você. Quem crê nisso, diga amém. Quer dizer, Deus tem planos maiores para mim. Só que você precisa passar no teste da tempestade. Está disposto a passar no teste da tempestade? A ser testado? Sim ou não, igreja? E quando a tempestade surgir, você vai reclamar? Não reclama não, pessoal. Porque é a tempestade que vai mudar a tua vida. Ai, pastor, poxa vida, olha, quando eu estava no mundo, era uma loucura, era uma luta atrás da outra. Parece que eu vim para Jesus, ficou pior. Desde quando eu me converti, eu estou passando por um perrengue danado, que negócio não passa, não muda. Irmão, vou dizer uma coisa para você. Por melhor que seja o céu que eu estou falando é o céu que é a nossa casa, o nosso verdadeiro lar com Jesus, com o Senhor. Por melhor que seja o céu, se não for por arrebatamento, meu irmão, vai ser por morte natural mesmo. Você vai ter que morrer para ir para lá. Por melhor que seja o céu, por melhor que seja o Criador, ou é pelo arrebatamento. Se não for, o único jeito é morrendo. O que eu quero que você entenda? O que eu quero que você entenda, viver com Deus, uma vida com Deus, com Jesus, é a melhor coisa. Quem aqui é feliz depois que conheceu e vive para Jesus? Quem é feliz? Levanta a mão para eu ver. Você é feliz mesmo ou não? Quem é realizado com Cristo Jesus aqui? Bom, por melhor que seja ter uma vida com Deus, ai, eu amo estar na presença de Deus, eu amo estar na casa de Deus, mas às vezes você vem aqui, e quando você sai daqui, quando está saindo da porta, de repente uma tempestade já começa a aparecer. O céu espiritual na sua vida começa a fechar, aí você fala assim, ixi, acabei de sair de uma, lá vem outra. Lá vem outra tempestade. Para de reclamar, meu irmão, porque essa tempestade Deus está usando para te promover. Deus está usando para trazer para a sua vida milagres ainda maiores em nome de Jesus. Amém? E a outra tempestade? Tem mais uma, dá tempo. Abre em Atos 27. Perdão, versículo 13. E soprando o vento sul, bradamente, lhes pareceu terem já o que desejavam. E fazendo-se de vela, foram de muito perto, costeando Creta. Mas, não muito depois, deu nela um pé de vento, chamado Euroaquilão. E sendo o navio arrebatado, e não podendo navegar contra o vento, dando de mão a tudo, nos deixamos ir à toa. Quer dizer, aqui a tempestade veio. Mas antes daquela tempestade vir, o Paulo, ele tinha falado, né, porque ele recebeu a visitação do anjo de Deus, e o anjo de Deus falou com o Paulo dizendo o seguinte, falou assim, olha, você e todos os que estão nesse navio não vão morrer. Não vai morrer ninguém. Não vai morrer ninguém.
E o que aconteceu? O navio afundou devido à tempestade. Uma tempestade que também era permissão de quem? De Deus. É por isso que eu falo, irmão, você está reclamando da tempestade, aí você vai e reclama com Deus, mas foi Deus que botou a tempestade ali. Então você está falando para a pessoa errada. Você fala, Senhor, eu vim reclamar, a minha vida, é Deus que está pondo aquela tempestade, é Deus que está permitindo essa tempestade na sua vida. E dessa aqui você não vai, essa, pelo amor de Deus, você não pode reclamar. Desse tipo de tempestade você não pode reclamar. Então, há certas tempestades que vêm como essa, porque a Bíblia fala, continuando a história, que eles então perderam seu navio, todos eles, todos os homens que estavam no navio, tiveram que nadar até a praia mais próxima da ilha, e quando eles chegaram lá, eles conseguiram chegar no seu destino final, né? Onde eles queriam ir, para a Itália, tudo mais, aquela coisa, pá, e foram. Quando eles chegaram lá, estou resumindo porque o nosso tempo é curto, então, quando eles chegaram no ponto final de chegada, depois que todos estavam ali já cansados de ter que sair lá do meio do mar, ainda tiveram que, mesmo sem o navio, nadar com aquela tempestade, coisa que você sabe que o mar, quando está alvoroçado, quem já foi na praia aqui? Você sabe que quando a onda está muito forte, é meio perigoso você ir para o fundo, né? Porque às vezes quem não sabe nadar não controla, não. Eu mesmo não tenho muita coragem, não. Então, quer dizer, imagina eles no meio do mar, tentando ir para lá, e as ondas puxando, e o vento balançando as ondas, e aquela coisa e tal. De repente, meu irmão, eles conseguem chegar. Aí eles vão contar um por um. Fala assim, olha, cadê? Vamos contar. Aí quando eles contam e vê que todos os homens que estavam no navio estavam ali, presentes, falou assim, olha, incrivelmente não morreu ninguém, não se perdeu ninguém, estamos todos aqui. Então eles começaram a se lembrar do que Paulo havia dito. Começaram a se lembrar de que Paulo havia dito. Então eles passaram a olhar para Paulo diferente. Houve uma maneira diferente de olhar para o Paulo. Sabe o que aconteceu? Começaram a olhar diferente, a ver que, poxa, esse homem é diferenciado. Então há certas tempestades na vida que elas virão, irmão, para que as pessoas possam respeitar quem você é diante de Deus. Talvez você tenha sido uma pessoa muito humilhada, isso é um tipo de tempestade. Só que se você está enfrentando essa tempestade, seja o que você é, o filho verdadeiro de Deus. Porque essa tempestade lhe servirá para que as pessoas possam respeitar você pelo que você é, o filho de Deus. Eles passaram a respeitar, mas essa tempestade veio sobre aquele povo, naquele barco, para mais uma coisa. Lembra de quando eu falei, se você depois pegar o capítulo todo para ler, e um pouco antes também pegar a história, lá do começo, você vai ver que aqueles papéis, tudo que eles tinham para acusar o Paulo, eles perderam. Sabe na onde? No fundo do mar. O que isso significa, pastor? O que significa é que as tempestades que o Senhor permite que você passe, que você está passando, está murmurando, está reclamando, essas tempestades na sua vida lhe servirão por livramento. Porque Paulo era para estar preso naquele momento, enquanto eles estavam querendo entregá-lo, não tinham nada, não tinham como acusá-lo, não tinha mais o que fazer. E o que aconteceu? Ficou livre. A Bíblia fala que ele foi fazer o que tinha que fazer e voltou a ficar, não estava mais preso, que não tinha mais acusação sobre ele. Irmãos, talvez você está falando assim, poxa, pastor, eu queria ter vindo na igreja. Eu queria, pastor, ter saído com a minha esposa. Aquele dia o meu carro não pegou. Poxa, eu queria ter vindo para a igreja naquele horário, mas eu tive que vir outro. Porque aquele horário que eu queria vir não deu certo. Aconteceu um negócio lá, uma luta com o meu carro lá que não pegava, sabe?
não sei o que aconteceu, que sumiu meus documentos. Ai, pastor, porque aconteceu um negócio no meu trabalho que eu tive que ficar até mais tarde. Pastor, eu tive que passar mais 3 horas lá no meu trabalho, e meu patrão, você acha que vai pagar hora extra? Mas não vai mesmo. Começou a chover do nada, e aí eu tive que esperar, tive que ficar lá, cheguei tarde em casa, estou cansado. Irmãos, pare de reclamar, porque existem certa tempestade que foi por sorte sua, foi por livramento de Deus na sua vida. Às vezes você está falando, está reclamando disso, está falando daquilo e aquilo outro, mas essa tempestade que está sobre a sua vida, talvez pode ter sido um livramento para você, e você está aí murmurando, falando, achando ruim. Quer dizer, essa tempestade que Paulo enfrenta, quer dizer, é aquela tempestade que lhe serve como livramento. Se você voltar aqui, ir para o capítulo 28, vai dar um pulinho para frente, nós estamos terminando já. 28, 18. 28, 18. Diz assim: os quais, havendo-me examinado, estavam examinando a Paulo, a respeito dele, queriam soltar-me, por não haver em mim crime algum. Quer dizer, foi livramento para a vida dele. Aquela tempestade serviu como livramento para a vida dele. A tempestade que você está enfrentando vai te servir por livramento em nome de Jesus, seja de qualquer situação. Talvez a tempestade que você está enfrentando hoje é um livramento para você não precisar enfrentar amanhã uma tempestade ainda maior. Você consegue entender o que eu estou falando? Se você entende, diga graças a Deus em nome de Jesus, e vamos ficar de pé aplaudindo a Jesus bem forte, porque era isso que Deus queria mostrar para você, que as tempestades do Senhor, entenda, as tempestades que o Senhor permite você enfrentar, passar por elas, irmãos, pode ficar tranquilo, que se é permissão de Deus, vai dar tudo certo. Fala para quem está do lado, fala assim: vai dar tudo certo. Em nome de... Eu digo mais, o que a Bíblia fala? Que todas as coisas, repita comigo, diga: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então não tem por que você se preocupar. Essa tempestade não está aí por um acaso. Amém? Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar isso, e me faz andar sobre as águas. De Deus, aleluia, aleluia. Cante isso. Aleluia. Mais uma vez, cante. Aleluia. Para terminar. Para Jesus, para Jesus, para Jesus, para Jesus.